Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Bem, hoje nós vamos estudar a nossa segunda lição do segundo semestre de 2021. Estamos vivos no planeta Terra, né? Graças a Deus. E então, hoje a nossa lição é um complemento da lição passada. Nós vimos na lição passada que, por sinal, foi do capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 35. Então, estudamos do capítulo 16, versículos 1 a 35. Qual foi o tema, qual foi o assunto da nossa lição passada? A rebelião provocada por 3 homens, né? E vimos um quarto, chamado On, que ficou off. Sumiu do cenário, desapareceu. E também nós vamos perceber ao longo do nosso estudo que alguns da família de Corá também pularam do barco furado. E isso vocês vão ver mais à frente em Números, no livro de Números. E ainda sobraram alguns da família de Corá, e lá na frente dos Salmos você vai ver menção, né, dos filhos de Corá, que pularam do barco e deixaram descendência. Ou seja, sempre quando se percebe que está num barco furado, o que você deve fazer? Pular fora do barco furado, porque senão vai se afogar. Então, coloca a boia e espera o barco, né, afundar. Mas, geralmente, não é assim que se deve fazer. Nós temos que sair fora enquanto temos tempo. E a lição de hoje é exatamente uma lição que vai mostrar o que? Na sequência, observa bem, na sequência de todas as ações de Deus, quem está sem uma correta perspectiva espiritual dos fatos e dos eventos, sempre vai interpretar os eventos de modo distorcido. E eles, em vez de tomarem tudo aquilo que aconteceu como um exemplo, o temor deles passa de um dia para o outro. E como eles interpretam aquilo tudo que aconteceu? É a surpresa que nós vamos ter hoje, que eu falei para vocês. Como é que eles interpretam isso? Eles não colocam Deus na equação. Só colocam Deus na equação no finalzinho, né, do nosso estudo, que vocês vão ver. No finalzinho aí, Deus vem para a equação, mas eles consideram tudo de um modo naturalista. E as consequências das ações de Moisés é que provocam toda a tragédia na vida deles. O culpado é o outro, nunca ninguém assume a sua própria culpa. É um povo que se arrepende das consequências do pecado, mas não do pecado em si. Por isso é um povo contumaz. O que é contumaz? Teimoso. E teimosia derivada de quê? Incredulidade. E incredulidade derivada de uma falta de colocação dos óculos da fé. Eles não têm a visão espiritual, eles não conseguem, eles não passam por uma transformação espiritual, de modo que os eventos são interpretados totalmente distorcidos. São como as narrativas, né? Hoje é um tempo de muitas narrativas, se interpretam os fatos, mas em vez de apresentar os fatos. O jornalismo se tornou isso. Não tem os fatos não são apresentados, mas a narrativa, aquilo que se quer que o que vê a notícia entenda que foi o fato. E aí vocês já sabem para onde puxa a interpretação e a narrativa. Sempre numa distorção da realidade. E é exatamente isso que nós vimos aqui na lição passada. Então, uma das características que poucos vão observar, creio que talvez em todos os nossos estudos, poucos vão observar um detalhe que eu até apontei para vocês na aula passada. Que o estudo de hoje, ele começa no versículo 36, e o versículo 36 da nossa Bíblia em português, tá, é exatamente o início, ele marca na Bíblia hebraica o início do capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1 na Bíblia hebraica, está aqui do lado, direito aqui, equivale ao capítulo 16, versículo 36. Ou seja, na Bíblia em português, como na Bíblia em inglês, como na Bíblia em alemão, vocês vão observar isso, que nós temos uma sequência aqui, e não sei por que os tradutores não seguiram, né, o texto massorético, de modo que eles pudessem fazer uma equivalência, né, capitular aí, para poder haver o início, começar o início do capítulo 17, aqui exatamente no versículo 36. Ainda não perguntei a eles qual é a razão, eles não me explicaram ainda.
parece mais que é uma questão de coesão temática. Porém, não é uma questão de coesão temática pelo fato de que o capítulo 17 é o complemento do capítulo 16. Daí, o que nós temos no capítulo 17 na Bíblia hebraica é uma junção daquilo que aparece no capítulo 16. Então, os dois formam um bloco e desenvolvem esse tema até aquele ponto culminante do capítulo 17, versículo 13. Tá? Então, esse detalhe, praticamente, muita gente não vai observar, porque não teve aí esse privilégio que vocês têm de nós estarmos sempre com o original do texto aberto diante de nós. Temos uma marcação dessa nossa nova sequência, que é sempre com aquela frase característica, Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Não? Falou o Senhor a Moisés, dizendo. Então, esta é uma característica do texto que vai mostrar que aqui nós temos uma segmentação. Então, agora temos mais um assunto que vai ser desenvolvido. E hoje nós vamos ver, nesse complemento, como esta geração que tem uma dificuldade enorme em interpretar os fatos, como eles devem ser interpretados, como o ciúme, como a inveja, como a busca por posição, por título, faz com que eles percam o foco da soberania de Deus na distribuição dentro do seu povo, aqui no corpo da igreja do Antigo Testamento, tá? No corpo da igreja do Antigo Testamento, né, que na realidade essa igreja começa no Éden. O Éden já começa a igreja, no Éden. Né? Quando Deus fala que a obra dele é desde o princípio, no Éden começa. O Dr. Daniel Santos, que é um amigo meu lá de São Paulo, escreveu um artigo muito bom. Se vocês me lembrarem, eu coloco no grupo para vocês lerem, que ele mostra exatamente as características da igreja no Éden. Muito bom artigo. Me lembrem, Daniel Santos Júnior, que aí eu passo para vocês lerem do grupo da igreja. Então, aqui nós percebemos que esta geração não consegue desenvolver espiritualmente, ela não consegue crescer espiritualmente. Daí, então, não terem uma correta perspectiva espiritual dos fatos. Então, interpretam tudo de um modo errado, interpretam as situações de um modo completamente incoerente com a realidade. Então, eles não acompanham a história e a meta-história. Porque o povo de Deus, ele tem sempre a história, que são os fatos em si, e a meta-história. Ou seja, o que está conduzindo, qual é a história por trás da história. E esta meta-história é exatamente o que eles prescindem dela. Daí, então, não entenderem o que está acontecendo, e isso é muito importante para nós, por quê? Porque quando se perde a noção de que Deus está no controle, de que Deus é soberano, e de que Deus faz todas as coisas segundo o seu, o pastor Varilson gosta da palavra, beneplácito, né? Segundo a sua boa vontade, a sua disposição de vontade, então, quando Deus faz tudo isso desse jeito, ele sempre opera, é o modus operandi dele, né? Fazer todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então ele não tem que primeiro lhe perguntar se eu posso fazer alguma coisa, pastor Fabiano. Não, ele faz. Interessante que quando Deus faz, ele nem pensa para fazer. Nós ainda pensamos, planejamos, Deus não. Ele é tão, né, ativo, né, tudo para ele se torna ato. A diferença entre o pensamento e a ação, para ele, é algo inexistente. Ele diz, haja isso, e pronto, acontece. Depois que nós começamos a estudar o universo, a partir das leis que estamos descobrindo acerca das leis que regem o universo, nós ficamos impressionados com a vastíssima complexidade de tudo que é esse universo. Dentro da biologia, meu Deus, depois que descobrimos o genoma humano, né, dá uma biblioteca, o nosso código genético dá uma biblioteca, composto por 4 letras apenas. Ele é um artista, por 4 letras, e cada código, só com essas combinações de 4 letras, tá? E cada código genético determina quem eu sou e quem você é, o seu DNA. E dá uma biblioteca, se for escrever o seu DNA, dá uma biblioteca enorme, um prédio.
para vocês terem uma ideia, né? Cada um de nós, todos os detalhes da nossa constituição biológica está dentro dessa composição do nosso genoma, do nosso código genético, e composto apenas por 4. Como é que ele consegue guardar na cabeça a combinação de todas as combinações que ele idealiza e forma o Marcos Fuli Júnior? Aí outra combinação forma a Catiúcia. Outra combinação forma o pastor Vanilson. Forma o pastor diz. Cada um de nós tem a sua constituição. Né? E dizem que isso é obra do acaso. A desordem criou a ordem. Olha, então à medida que nós vamos descobrindo as coisas que acontecem no universo, nós vamos perceber o quê? Que há todo um desígnio. Né? Tudo está, como diz o Marcus Eberlin, né? O doutor Marcus Eberlin, um grande químico aí, na área de espectrometria de massas, ele é um especialista, né? E ele escreveu um livro, Fomos Planejados, né? Exatamente para mostrar que não há possibilidade de tudo isso que acontece dentro desse universo e até mesmo a nossa própria constituição como seres pensantes, que isso veio do acaso. Ou seja, então, à medida que a gente vai descobrindo, né, o universo e as leis que regem o universo, nós vamos vendo a grandeza do nosso Deus. Né? Entre a promessa e o cumprimento tem um vasto caminho. Né? Você vê a promessa feita a Abraão, cumprimento dela. Quem não acompanha a meta-história e não sabe que Deus está conduzindo as coisas, chega no ponto do cumprimento da promessa, não capta o que está acontecendo e se perde. Não sabe interpretar o que está acontecendo. Ainda não adquiriu, mesmo a despeito de todos os eventos, de todas as manifestações poderosas de Deus, dos eventos poderosos da retirada do Egito, dos milagres na caminhada do deserto, e agora é o momento final. O que acontece, lembra a frase que eu disse? Eles conseguem, pelos óculos da incredulidade, fazer o quê? Retirar a derrota das mandíbulas da vitória. A derrota está tragada pela vitória. Eles conseguem puxar e conseguem se derrotar no momento que eles deveriam simplesmente deixar que a vitória tragasse a derrota, e assim eles seriam felizes na terra prometida e vitoriosos, vendo Deus cumprir imediatamente as suas promessas. Porém, é uma geração que não aprende, e por não ter esse crescimento espiritual, que infelizmente, com todo o desejo, com todo o empenho de Moisés e Arão, que são os dois grandes líderes que estão à frente desse povo, não há possibilidade de eles assimilarem a realidade espiritual. Daí eles são agnósticos, alguns, e outros até ateus, porque não consideram nem Deus, e a perspectiva deles é naturalista. Né? Então as coisas aconteceram e vão buscar a causa que eles acham totalmente contrária à realidade dos fatos, porque não estão acompanhando a meta-história e a soberania de Deus, que dispõe de tudo segundo a sua própria vontade. Basta nós nos entregarmos ao seu querer e à sua vontade, e ele faz aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, né? No tempo que ele determina, e pronto. Nós simplesmente temos que acompanhar a meta-história para poder entender a história. Sem a meta-história, é difícil entender a história. É exatamente o de que eles prescindem. Então a lição de hoje vai ser muito importante pelo fato de nós vermos como a falta de compreensão da meta-história faz com que nós entendamos a realidade por uma paralaxe cognitiva. O que é a paralaxe cognitiva? Quando o eixo da construção intelectual da pessoa se distancia do eixo da realidade. Ela vive no mundo, no mundo de Nárnia. É um mundo totalmente distinto da realidade. E interpreta o mundo dessa perspectiva, que infelizmente nunca se torna realidade. Por isso traz o que no bojo? Essa falta de compreensão traz o que no seu bojo, como já vimos? Vitória? Derrota. Essa derrota. Mas o que? A incredulidade. Mas o que? Vamos citar. Pessimismo,
não é? Pessimismo. Não são pessoas otimistas, né? São pessimistas. Quando elas querem ser otimistas, aí elas deveriam não ser. Até isso. E está tudo errado. Está sempre tudo errado. Né? E elas veem o mundo assim, conforme nós vimos. Ali tem gigante, nós vamos morrer. Você nos trouxe aqui para nos matar. Você quer nos destruir. Eu já vi, é um bom morredor. Sabe a diferença entre o bom morredor e o mau morredor? Quem sabe? O bom morredor é aquele, teve um resfriado, já assina o cheque, olha, aqui o cheque, aqui estão as senhas de todas as minhas contas, aqui tudo, já o seguro já está esperando. Ele pegou um resfriado, não foi um câncer, nada disso, é um resfriado, ele já está, é um bom morredor, né? Já deixa tudo preparado porque vai morrer. Pegou um resfriado, tomou simplesmente um remedinho, pronto, já fica bom de novo. Né? E o mal morredor? O sujeito está nas últimas, é um die hard, né? Está nas últimas lá e você lembra do die hard, né? É difícil de matar o sujeito, né? Explode bomba, daqui a pouco, caiu lá dentro d'água, aí quando vê aqui, está nadando, está todo arrebentado, daqui a pouco surge de novo e não consegue, né? O mal morredor. Ou seja, vê a dificuldade, vê os desafios e encara aquilo com um otimismo ou com fé. Do ponto de vista de Hollywood é otimismo, né? Do ponto de vista bíblico, como é a perspectiva daqueles Caleb e o seu companheiro Josué? Fé. Né? Eles fixam em quê? A promessa de Deus, que Deus é todo poderoso, e o que ele fala, ele cumpre, ponto final. A vitória é nossa. Não, mas nós somos um gafanhotinho frito na frigideira deles. Não, eles são nosso pão, já estão no nosso forno, só falta a gente botar na mesa e comer com manteiga. Essa é a versão que aquele que tem fé vê os fatos. Daí ele é otimista, parece um desafio. Ele vai procurar o quê? Estratégias, meios para buscar resolver o problema. Ele não se entrega de imediato diante da grandeza do problema. Mas faz o quê? Aquela frase que nós usamos. Ele apresenta ao seu problema a grandiosidade do seu Deus. Diga para o seu problema, né, o tamanho do seu Deus. E não coloque, às vezes ele faz aquele processo de meiose, né? Ele se miniaturiza diante do problema e miniaturiza o Deus que ele serve e diminui ou subtrai ou extingue as promessas de Deus. Aí a perspectiva deles é aquela, né? Os nefilins ressuscitaram, eles não morreram no dilúvio não, eles estão lá esperando a gente. Uma visão totalmente de paralaxe cognitiva. E exatamente o que eu estou tentando dar o perfil psicológico desse pessoal, para que nós possamos aprender no nosso dia a dia. E uma coisa importante que nós aprendemos na aula passada, em vez de buscar a função, busca o quê? O serviço. Né? Busca o serviço. Se eles buscassem o serviço, eles ficariam tranquilos e satisfeitos com a posição que Deus os colocou. Mas é a mão que quer ser o pé e o pé que quer ser o nariz, e aí você vê que um corpo assim fica totalmente complexo, e Deus fala, tem que acabar com esse corpo. Está muito complicado. Né? Se separa desse povo aí que eu vou destruir essa anomalia genética aí que foi criada. Né? Tá bom? Então vamos à lição de hoje e prestemos atenção nas coisas que acontecem. Nós temos aqui a tentativa no capítulo 16, nós vimos antes, até o capítulo 14, a tentativa de usurpação do cargo de Moisés. Não deu certo. Agora temos a tentativa da usurpação do cargo do sumo sacerdote. Não deu certo. Os 250 que disseram, nós também estamos na posição de ser sumos sacerdotes. Então tragam o incensário de vocês. O que aconteceu, Leila? Morreram. E o fogo do Senhor e os queimou. Toda a família dos insurgentes foi destruída. Salvaram-se alguns, a gente nem sabe como foi. Mas lá na frente a gente vai ver, no censo lá da frente, vamos ver que ainda consta lá gente da família de Coré. Então, Corá. Ok? E então, nisso tudo a gente vai perceber que Deus no controle, Deus é soberano e entendendo as coisas pela perspectiva e pelos olhos de Deus, nós vamos ver que a história tem uma interpretação totalmente diferente das narrativas que esse povo vai apresentar. Vamos à primeira pergunta então. Depois dessa introdução, vamos à primeira pergunta. Cessa a praga e a vara de Arão floresce. A primeira pergunta, quais os objetos que estavam no meio do fogo que o Senhor mandou que Moisés mandasse tirar e o que seria feito?
ao fogo desses objetos. Então, usando o fogo, o que se faria desses objetos? Os versículos 36 e 37 nos falam, porque, afinal de contas, nós tínhamos ali elementos sagrados. E os elementos sagrados ali, esses incensários, são consagrados ao Senhor. Então, o que se fazia dele? Veja só. O Senhor disse a Moisés: Vai daber Adonai ol Yahvé el Moshe lemor. E disse o Senhor a Moisés, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Então, o que se faz aqui? Nós percebemos que esses incensários, que estavam nas mãos dos pretensos sumos sacerdotes, tá? Esses incensários tinham que ser preservados. E o que Deus mandou fazer deles? Tá? Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida, observa bem, aqui nós temos o quê? Qual é a razão da perda da vida deles? Hein? O seu pecado. O seu pecado, o ciúme, a murmuração, a inveja, a tentativa de usurpar o cargo do sumo sacerdote Arão. Aqui também, o Arão, afinal de contas, Arão era o merecedor do cargo, não é isso? Nós já vimos que Arão estava no cargo pela graça de Deus. E Moisés? Faz um levantamento da ficha, isso aí é suma santidade, é isso? Também estava na posição pela graça de Deus. A que se deveu a escolha desses dois homens? Vontade de Deus. O beneplácito, a vontade soberana de Deus. Ponto final. Percebe? Agora eles tentaram dizer, não, a congregação toda é santa, nós somos todos santos. É mesmo, então tá bom. Vamos fazer um teste. A gente precisa saber, vamos lá, você traz aí os incensários e aí vamos colocar naquele momento certinho, vamos colocar e vamos colocar brasa no incensário, colocar incenso e vamos oferecer ao Senhor. Fizeram isso e aconteceu que saiu como lá no caso de Nadab e Abiú. Esse pessoal não lê a história, eles não leem a história, eles vivem num mundo que eles não conseguem atinar para a realidade, eles são cegos. Lembra do que aconteceu com Nadab e Abiú? Nadab e Abiú estavam credenciados para fazer. E, no entanto, o que acontece? Esses dois morreram, deixando exemplo para eles que não eram credenciados para fazer, e Moisés coloca o teste e eles, Moisés está querendo nos pegar. Peraí, não vão fazer isso não, isso vai dar errado, deu errado para quem era credenciado. Não, eles se entendiam por direito de ser sumo sacerdote também. Percebe? E aí aconteceu o que aconteceu. Porém, os incensários não tem nada a ver com isso. Tá? Os incensários foram tirados do monte fumegante lá, e os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Então consagraram-se os incensários, colocaram-se dentro ao fogo e colocaram o incenso e deram nas mãos deles, eles se apresentaram, porém os incensários não tinham nada a ver com o pecado deles, não contaminou os incensários. Tá? E diz que sejam um sinal para os israelitas. Então aí, todas as vezes que eles vissem lá a parte do altar que estivesse espelhando, isso aqui foi o incensário que está aqui, mostrando aqui nesse altar, esse revestimento aqui, tá? Isso aqui está representando um evento que aconteceu com um tal de Corá, Datã, Abirão. Isso aí ia virar história até o final, do uso daquele altar na adoração do Antigo Testamento. O que acontece lá na frente com o Templo de Salomão? Mas isso aí ia ser história. Toda vez que eles vissem aquela faixa ali de cobertura, de revestimento, olha, aconteceu um evento assim, 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 e esses homens foram fulminados e esses incensários foram batidos, foram refundidos aqui no altar. Então era um sinal para os israelitas. A próxima pergunta, que já pega aqui o versículo 8 que já lemos, é a seguinte: o que o Senhor mandou fazer dos incensários tirados
do incêndio, o que isso seria para os israelitas, já falamos, e que mal isso evitaria acontecer. Agora, o que esses incensários ficaram sendo? Versículos 38 ao 40. Eles eram um sinal, mostraram um acontecimento trágico na nação, e agora, o que nós percebemos aqui? Nós percebemos que, além disso, eles tinham uma medida preventiva nisso. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. Então, era um sinal e, ao mesmo tempo, tinha uma causa, tinha uma proposta. E a proposta desse sinal qual era o símbolo? Ele era um símbolo. E qual era a realidade simbolizada? O que ele estava dizendo? Ninguém que não for descendente de Arão apresentará perante o Senhor, vai queimar incenso perante o Senhor. Tá? Ou seja, a atribuição de Arão e daqueles seus descendentes, que diriam os outros sumos sacerdotes, tá? e os da família de Arão, nenhum deles, né, que não fosse dessa família, não poderia participar disso. Ou seja, o que nós vemos aqui do ponto de vista de tipo e antítipo? Já vamos começando aí a fazer as nossas considerações. Esta restrição que foi feita à família de Arão, ela agora tem um escopo universal e uma ampliação e uma extensão e uma elasticidade maior, a ponto de abranger mais pessoas que não sejam literalmente, né, da família de Arão? Sim. Todos. O Reginaldo disse que sim. Certo? Sim? Correto? Hoje nós temos o privilégio que tinha Arão e os seus filhos, sim, principalmente o sumo sacerdote. Sim. Qual era o maior privilégio do sumo sacerdote dentro da adoração do tabernáculo? Entrar no Santo dos Santos. E agora? Podemos. Nós, como crentes em Cristo Jesus, podemos entrar no Santo dos Santos 24/7. E fazemos. Entramos pela fé. E o escritor aos Hebreus diz: entremos com ousadia no santuário. Com ousadia, sem temor, sem receio, sabendo que o Deus, né, que naquela economia ali, ele se apresentava sobre a arca para falar com Moisés, agora ele está no santuário mesmo, do qual, né, o da terra, segundo o escritor aos Hebreus, era uma mera cópia. Tá? Era uma mera cópia. Parece até da questão do platonismo, né? Que tem o mundo ideal e o mundo que é cópia. Então, o que hoje existe é cópia do que é desse mundo ideal. Isso aí é o platonismo, Platão é que tinha essas ideias, né? Então, o que na realidade nós sabemos pelo Novo Testamento é que o tabernáculo, o santuário terrestre, era cópia do santuário celeste. E agora temos um sumo sacerdote lá que também nos deu o privilégio de sermos sumos sacerdotes. E também nós participamos da família dele agora. Quem é ele? Jesus Cristo, que está à direita do Pai, esperando que nós compareçamos com ousadia perante ele. Daí o escritor aos Hebreus diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Para quê? Aos Hebreus 4, 16, 14, 16. Qual é o objetivo? E outra coisa importante, você já vai lá na frente e ver novamente esse privilégio que foi aberto para nós no capítulo 10, me parece o capítulo 10 ou o capítulo 12, acho que é o 12, né, que nos fala para entrar com ousadia no santuário. Temos, pois, ousadia para entrar no santuário? Hein? Vamos ver aí os seus pontos de Bíblia, se vocês lembram. Enquanto isso eu falo. Observem bem que agora, nessa nova economia, nós somos os sacerdotes. Catiúcias, prova que nós somos sacerdotes.
Apocalipse capítulo 1, né? Vocês procurem aí o texto que eu falei, Hebreus, né, que diz para chegar com ousadia ao trono da graça de Deus. Hebreus 4, né, versículos, acho que é 14 ou 16, né, e o Hebreus, não sei se é o 12 ou 10, acho que é o 12, que fala para nós entrarmos temos hoje ousadia para entrar no santuário. Né? Dê uma olhada dessa. E a prova de que nós somos hoje não só sacerdotes, nós também somos reis. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1. Nós vamos ver aqui o privilégio que nós temos hoje. Tá? Isso tudo, como as restrições que havia no Antigo Testamento, hoje elas passam a ter uma abertura para nós que estamos em Cristo Jesus. Isso para nós é muito importante. Aqui no capítulo 1, você vai ver, tá, que no versículo 5, no finalzinho, diz aquele, tá, mostrando aquele aqui, é como um acraseado, é o a proposição, mas o aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, pelo seu sangue, o sangue de Jesus, nos deu a oportunidade hoje de sermos constituídos sacerdotes, com o privilégio sumo sacerdotal. Porque quem entrava no santuário uma vez por ano era o sumo sacerdote. E agora nós temos a ousadia de entrar no santuário. Acharam o texto? Sim. Então leia para nós. Primeiro, o que nós devemos fazer diante do trono da graça, Diácono Marcos Puli? Capítulo 4. O que diz o capítulo 4 de Hebreus? Epístola aos Hebreus. 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eis aí o que nós vamos buscar nesse lugar. Misericórdia e graça, né? E graça é aqui um elemento fortalecedor para que no momento da adversidade, no momento da dificuldade, nós consigamos resistir. É uma preparação prévia, daí a oração. Olha a importância da oração. Olha como a oração vai assumindo uma perspectiva totalmente diferente. Quando você ora e sabe, você está entrando no Santo dos Santos, você está entrando diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Agora ele não fala entre os querubins dali do tabernáculo, mas é no próprio lugar onde os querubins de fato estão, e ele então dali atende a nossa oração. Cada um de nós individualmente temos uma audiência com Deus na Suprema Corte Celeste quando oramos. A nossa oração é muito importante. Nós buscamos o quê? Encontrar misericórdia e achar graça para sermos ajudados em ocasião oportuna. E a ousadia? Capítulo achou? Tenhamos, pois, ousadia, entremos com ousadia. Temos ousadia para entrar O que eu achei foi isso. no santuário. Então esse. Achou esse? Foi o 4 do 14 ao 12, 16. lá para Hebreus, capítulo 12, do 10 ou 12, não sei se é o 10 ou 12, vamos lá. Procurem aí, enquanto a gente prossegue aqui. Temos, pois, ousadia, bota aí no, pergunta o Google sabe. Esse sujeito sabe tudo. 10:19. Temos ousadia para entrar, hein? 10:19. Viu? Falou o Google, né? O Google, rapaz, ele tem que participar da nossa aula.
10, 19. O cara sabe tudo. Ele já está ali com a língua coçando para dizer. Só perguntar que ele diz. 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadias para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Perceberam bem, né, a importância aqui, né, tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus, em Apocalipse 1, 5, diz que este sangue nos tornou reino dele, reis e sacerdotes. Aí, sacerdotes em que nível? Olha só, que pode entrar no Santo dos Santos. Cada crente individualmente tem hoje privilégios de sumo sacerdote. E olha a responsabilidade inerente a esta função. É o sacerdócio universal dos crentes. Todos nós, pessoalmente e individualmente, estamos investidos com esta posição através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então temos sacerdotes e sacerdotisas, né? Coisas que não existiam naquela aliança. Eram só homens. Agora as mulheres também têm o privilégio de serem sumos sacerdotisas. Tá? Olha como é que a nova aliança abre um espaço para nós termos uma relação muito mais profunda e mais íntima com Deus. Mas o sumo sacerdote, vocês vão observar que ele está aqui numa posição em que Deus vai revelar para o povo para que Deus criou o sumo sacerdócio, para que Deus criou os sacerdotes, tá? E a responsabilidade inerente a cada um. Arão está tendo o seu cargo demandado, reivindicado, ele está tendo o seu cargo usurpado, e a primeira tentativa deu errado. E o que acontece logo em seguida? Próxima pergunta. Estão acompanhando bem a história? Estão acompanhando bem? Qualquer dúvida que tiverem, é só perguntar. Nós estamos numa faculdade, né, Sérgio? Diácono Sérgio, estamos numa faculdade. A segunda parte do texto que o senhor pediu para ler é muito importante também. Pode ler para nós. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um coração sincero e plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Mantenhamos firmes a confissão da nossa fé sem vacilar, porque fiel é o que nos prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando-nos de congregar. O que? Repete isso aí. Que frase é essa? Não deixando de nos congregar. Não deixando de nos congregar. Ou seja, isso aqui é fundamental para a vida da igreja. Congregar. Aqui, neste momento, o Senhor falou é que nós aprendemos com Ele. Olha as coisas boas que nós estamos aprendendo aqui, que estão nos mostrando a nossa identidade. Quando você se olha no espelho é uma coisa, agora quando você vai lá e vê o seu código de DNA, você se vê por uma perspectiva diferente, bem micro, né? Nano. Agora, quando você se vê, por exemplo, na perspectiva de uma tomografia, você já se conhece, meu Deus, eu sou isso tudo aí, percebe? Então existem níveis. Agora, se você só se vê exteriormente, sou crente. Mas o que significa ser crente? Eu oro. Mas o que significa orar? Olha só, eu intercedo. Mas o que significa interceder? Você é sumo sacerdote, você é sumo sacerdotisa. Não tem nem um amém, né? Puxa vida, eu sou sumo sacerdote. Né, ali? Tá bom. Né, Eduardo? Poxa, já pensou, pastor Laerte? O privilégio que um só homem tinha em Cristo se abriu para todos os crentes. Amém. Acesso ao Santo dos Santos. Você não precisa de intermediário para falar com Deus, porque o seu intermediário já está te esperando lá. Amém. Lá no lugar. Maravilha isso, gente. Para pensar. Não é? Nós temos hoje esse privilégio de entrar e falar com Deus direto, sem intermediário, com um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E ele lá, ele faz o quê? Hein?
intercede ao Pai. Ele intercede. Mas de que jeito essa intercessão? Então, Jesus falou da característica dessa intercessão. Com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, olha, a oração, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis e tal, mas, e Deus que conhece a intenção do Espírito, né, já sabe o que o Espírito está pedindo. Às vezes você está pedindo uma coisa, não é nada disso que você tem que pedir, rapaz, é outra coisa. Aí o Senhor é que vai atender aquela oração que você faz, mas na realidade tem uma outra por trás, uma meta-oração que o Espírito faz, apresentando de fato de que você precisa. Tá? E aí você às vezes faz um pedido a Deus, aí Deus, se eu te der isso aqui, aí já está vendo lá na frente, te estraga tudo. Então, calma, deixa como está, deixa eu conduzir a história. Mas tem um aspecto que Jesus falou, ele disse assim, ó, e eu não digo que eu vou rogar ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Para pensar, gente. Aí sabe, com essa aí eu dava um glória, não é possível, né? Amém. Eu não vou rogar ao Pai, chegou, Pai, atende a oração do Darlan, atende, meu Deus, meu Pai, por favor, não, ele não, porque o próprio Pai vos ama, não é? Então nós estamos com tudo nas mãos, aí a oração é importante por causa disso, tá? Agora tem um aspecto importante nessa relação de sumo sacerdote e povo, e também de condição espiritual, que vai se revelar na próxima pergunta. A próxima pergunta. O que os israelitas disseram que Moisés e Arão lhes fizeram? O que apareceu sobre a tenda da congregação e o que Deus disse a Moisés e a Arão? 41 ao 45, agora vamos lá. Eles vão nos apresentar a narrativa. Como é que esse povo interpreta o que aconteceu? No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se, a murmurar contra Moisés e Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. O que Deus disse antes? A meta-história, o que aconteceu a esses homens foi por causa do pecado deles. Agora, esse povo não tem a capacidade de entender isso, eles são ateus na prática aqui. Então aqui não é possível, eu sou agnóstico, vamos aliviar um pouquinho, né? Estou na dúvida. Se é o Senhor, se não é. Não, ele disse, vocês mataram o povo do Senhor. Ou seja, um povo que era santo e eles estão acreditando que eles eram mesmo. Isso aconteceu, isso foi uma injustiça. Isso não deveria ter acontecido, foi vocês que mataram. Aí Moisés e Arão, quando ouvem isso, o que eles fazem? Quando, porém, a comunidade se ajuntou, nessa época já devia ter aí beirando os 3 milhões de pessoas, né? Estava bastante gente já. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Não era para menos, o resultado é o mesmo. Eles afrontaram ali a quem? A Deus. Então, quem vindica a autoridade daquele que ele levanta e ele coloca numa posição de destaque, de liderança? Deus. É o próprio Deus. Nem o próprio Moisés aqui está se defendendo. É o próprio Deus que toma a iniciativa. Percebem bem como é que isso é importante? Quem vindica a autoridade de alguém levantado por ele, por Deus, é o próprio Deus. Quando eles falam isso contra Moisés, e Moisés agora, vamos ser linchados por essa comunidade, todo o povo contra eles. Você já imaginou? Eles iam virar carne moída, ossos moídos, né? Não iam ter a condição de sobreviver de um massacre, de um linchamento. Não é? Então Moisés e Arão
foram para a frente da tenda do encontro. O Senhor vai falar para nós. Opa, aquele drama, né? Vamos lá, quer saber o que o Senhor vai falar para nós. E o Senhor disse a Moisés, isso é lindo, não é? E o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Falei, seus rebeldes, vem agora. O Senhor vai arrebentar vocês. Foi assim que Moisés reagiu? Será que foi assim que Moisés reagiu? Qual seria a reação? Você está sendo ameaçado, seus inimigos estão querendo te destruir. E você então pega o gigante, aparece e diz: eu vou te defender. Sai do meio que eu arrebento com todo mundo, eu acabo com todo mundo. Você, como reage? Você agora é sumo sacerdote, aprenda, viu? Aprenda, viu? Como Moisés reage? Mas eles se prostraram, rosto em terra, e Moisés disse a Arão. Quando Deus falou, saia do meio deles, é porque o negócio já está pegando. O anjo destruidor já está agindo, já está matando, já está consumindo a comunidade. E o Moisés observa aquilo, né? Parece que só está vendo assim, gente caindo. Falei, vai dizimar esse povo. O que ele faz? Então é como que ele vê assim, vê aquele povo todo e vai vendo assim, da esquerda para a direita, tudo caindo. O que ele faz? Ele chega e diz assim, ó, fala para o Arão, lá para os seus 100 anos de idade, né? 100 anos de idade, mais ou menos, aí Arão, mais velho do que Moisés, você imagina, lá para os 100. E aquele velhote lá, né, 100 anos de idade, pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. E ele então vai vendo, né? Vai vendo aquele povo caindo, e diz aqui, olha que coisa linda, e diz aqui: Arão se pôs entre os mortos e os vivos. Então vai caindo, ele pega e intercepta aqui, e o anjo destruidor está aqui. Quando o anjo destruidor vê Arão em pé, né, com um incensário na mão, quando chega ali, ele para, não vai passar por cima do sumo sacerdote de Deus. Um homem entre os mortos e os vivos. Isso deu um sermão no ano de 1860, em outubro de 1860, deixa eu ver a data aqui direitinho, por Charles Haddon Spurgeon. Esse sermão é lindo. Vou ver se eu completo a tradução deles para vocês. Um sacerdote, o sumo sacerdote que está entre os mortos e os vivos. Um sermão entregue na manhã de sábado, 21 de outubro de 1860, pelo reverendo Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand, em Strand. Ele prega sobre esses dois versículos. Olha que sermão, que mensagem. Um sacerdote entre os mortos e os vivos. Mas olha o quadro, gente. Tem aquele monte de gente caindo, daqui a pouco Arão chega aqui e levanta o sacerdócio. O que significa isso do ponto de vista da função? O que Deus está mostrando para esse povo? Primeiro, Arão tinha razões suficientes para deixar todo mundo morrer. Vocês não queriam o meu cargo? Vocês não viram que o incensário nas mãos das pessoas corretas não salvaram nem a vida deles? Ao contrário, provocou a morte deles. Mas ele, Moisés, age com um terno coração para salvar o povo, que já tentou usurpar o seu próprio cargo. Agora o sumo sacerdote corre um risco tremendo, porque se ele toca em um daqueles mortos, ele se contamina e pronto, fica inabilitado para exercer a intercessão e a expiação. Ele corre o risco e ele fica esperando, naquele momento exato, ele intercepta o destruidor, e aí o destruidor vê o sumo sacerdote e para, e a praga cessou. O destruidor não pode passar por cima do sumo sacerdote. Isso fica para a nação como o quê?
Todo mundo vai olhar, meu Deus, olha só o que é o sumo sacerdócio. Olha só o que se não fosse esse homem que nós tentamos destruir, que nós queríamos matar, nós estaríamos mortos. E olha o risco que ele correu, porque se o destruidor passasse por cima dele, ou se ele caísse morto, e ele tocasse, se contaminasse e morresse também, Arão arrisca a vida e intercepta o destruidor, e a praga cessa exatamente naquele lugar. Daí ele fica como um divisor entre os mortos e os vivos. Tá? E nós, como intercessores nesse tempo, e Jesus como nosso sumo sacerdote. Vamos fazer as aplicações aí? Vou, agora é com vocês. Já estão aí, Steiger, né? Tipo e antítipo, vamos lá. Vem? Cristo é o intercessor. É o intercessor. Todos estávamos condenados à morte. Todos nós, mortos em delitos e pecados. Ele vem aqui e simplesmente acontece o quê? A nossa praga caiu sobre ele. Ele não cessa a praga como Arão aqui. Mas ele sofre toda a carga da ira de Deus ali na cruz por nós. E parou o poder da morte. E parou o poder da morte, revertiu. Tá? Então é na cruz que ele vai e leva todos os nossos pecados, nossas murmurações, nossa incredulidade, nossas transgressões, tudo aquilo que nos caracteriza como mortos em delitos e pecados. A ira de Deus que deveria cair sobre nós foi toda deflagrada sobre o Filho de Deus, né? Foi aquele jato de ira que até Deus sentiu a ausência de Deus. Quando o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado caiu sobre ele. Deus meu, por que me desamparaste? Como é que Deus vai perguntar para Deus sentir a ausência de Deus? Porque o pecado é tão estranho à santidade de Deus que causou ali um paradoxo, né? Um clima, um paroxismo ali, alguma coisa bem estranha à natureza de Deus. E ali Jesus leva os nossos pecados, e hoje ele está entre os mortos e os vivos, e nós também estamos aí. Somos os vivos dentro dessa geração que está morta em delitos e pecados. E temos que fazer o que para elas? Exercer o nosso sumo sacerdócio. Falar para elas, nosso sumo sacerdócio. Falar para elas, né, o que Jesus fez e a situação que elas estão. Se continuarem assim, a praga vai levá-las e vai destruí-las e vai jogá-las no fogo eterno. Se morrerem nesse estado, vão para a perdição eterna, isso num caminho de irreversível. Então, nós hoje também estamos com essa responsabilidade de ficar entre os vivos e os mortos. Intercedemos pela comunidade dos vivos para que continuem vivos. E essa comunidade precisa atingir os que estão mortos em delitos e pecados, e dentre eles chamar aqueles que são eleitos de Deus. Sermos voz de Deus para poder chamar os que estão mortos em delitos e pecados, para que saiam e se identifiquem como nós com Cristo na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e ascensão aos lugares celestiais, e venham desfrutar das bênçãos, de todas as bênçãos espirituais nessas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tá? Então nós somos hoje os sacerdotes. Ele nos fez pelo seu sangue também sacerdotes. E o sacerdote, veja bem aqui o espírito dele. Ele poderia chegar num momento desse e se vingar, não é, Ronaldo? Vocês queriam meu cargo, então? Agora que morram aí. Foram 14.700 que morreram daquela praga. 14.700. E eu vejo aquele velho correndo com esse sabe na mão. Chega assim no meio, quando ele para assim, um destruidor. Opa! Aí não. Aí Deus para. Porque ele é o sumo sacerdote. Ao respeito. Né? Profundo isso, né? E dentro da instituição do Antigo Testamento, a figura do sumo sacerdote, inclusive até na época de Paulo, lembra quando Paulo discutiu com um indivíduo lá, chamou de parede branqueada, né? Deu uma palavra pesada para ele. Como é que você fala assim com o sumo sacerdote? Perdão, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Mesmo sabendo que aquela dispensação tinha passado, né?
o que acontece. Não é a dispensação do dispensacionalismo, não. Né? Aquela economia do Antigo Testamento já tinha chegado ao fim através da morte de Cristo, mas ele, dentro daquele contexto cultural, dentro da sua sociedade, ele tinha que respeitar a figura do sumo sacerdote. Ele não sabia que ele era o sumo sacerdote. Quando era meio ousadinho, você vê que ele era meio assim, né? Bem ousado, bem positivo. Mas vamos aqui. Então vejam bem que esse momento para nós é importante, porque hoje nos mostra que para fazer esse trabalho de intercessão, o sacerdote primeiro precisava amar a sua função ou o povo? O povo. Ele tinha que estar com o foco no povo. Moisés, ele olhou para si mesmo para o mal que aquele povo já estava fazendo a ele, né, que ele já passou por seus momentos, tentando também usurpar o seu cargo. Foi Miriam e Arão, o próprio Arão junto com Miriam, né, e a Miriam ficou leprosa, e depois o povo que se reuniu e tentou passar por cima do cargo dele, da posição dele. Ele agora era para estar, né, cheio de reserva, cheio de mágoa, e agora deixa esse povo mesmo se acabar e morrer logo essa gente ruim, né? Mas não, ele intercedeu e deu a estratégia para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote se colocou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Tá? Então, se nós entendêssemos a nossa função hoje, e se a igreja entendesse a nossa função hoje, e nós estivéssemos dentro do plano e da vontade diretiva de Deus de modo pleno, a igreja seria o maior referencial nesse tempo de pandemia. Seria um diferencial. Por quê? Poderia ser. Você imaginou a igreja hoje com o dom da cura? Cadê os curandeiros, hein? Você já ouviu falar deles? Você tem alguma notícia? Aqueles apóstolos poderosos que botavam aqueles vídeos no YouTube, que a enfermidade saía. Cadê aqueles apóstolos? Cadê aqueles curandeiros, né? Você sabe que não tem apóstolo, né? Mas cadê aqueles curandeiros, aqueles homens, né? Que estavam dizendo, a pandemia levou alguns deles, né? E também, infelizmente, né? Ou melhor, por um lado, felizmente, porque despertou o povo para aquela farsa que eles estavam vivendo, né? E por outro lado, a gente percebe que a igreja como um todo deveria estar preparada para num tempo desse ser a diferença. Uma igreja num tempo desse com o dom da cura, hein, pastor Laerte? Não somente protegida, mas também fazendo, se colocando entre os mortos, né, e os vivos. E a igreja, nós não somos sacerdotes, nós não intercedemos, uma oração nossa, limpar uma enfermaria de Covid, vai todo mundo para casa. Percebe? Então, nós precisamos nos preparar mais. Graças a Deus que estamos protegidos, mas nós precisamos ser mais positivos nas nossas ações, e para isso nós estamos nos preparando, sabendo quem nós somos. Primeiro, entendendo quem nós somos. Qual é a nossa posição hoje diante de Deus, em Cristo Jesus, o que nós somos. Isso para nós é fundamental. Mas fique aqui o exemplo desse homem que ama o seu povo, desse homem que é o intercessor, desse homem que se torna o salvador do povo, e isso tudo projeta para o final, o sumo sacerdote final, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e que inaugura um novo sumo sacerdócio com a sua igreja e a coloca na terra para interceder. Para interceder. Uma promessa aqui: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, qual é a promessa? Eu farei. Tudo que pedirdes, crendo que o recebeste, tereis. Então, o que nós precisamos perceber é que nós estamos numa posição muito privilegiada, e esse estudo, para nós, é muito importante, que nessa relação de tipo e antítipo, nós vamos vendo como isso se aplica a nós hoje, e como hoje a igreja precisa se preparar para entender a sua missão no mundo e executá-la de acordo com a vontade de Deus, e ser muito mais, porque através da igreja a multiforme sabedoria de Deus é manifesta ao mundo.
A igreja precisa ser esse espelho para todos aqueles que entram em contato com ela e vejam que nós somos uma comunidade diferente. Tem alguma coisa diferente acontecendo. O povo caía na graça da igreja nos tempos primitivos e ninguém nem ousava, não quero nem frequentar culto. Eu soube que morreram 2 lá no culto porque mentiram. Eu nem vou, nem assisto o culto nessa igreja, não. Respeitavam a igreja, não é? Eu não era igreja pisada pelos homens, porque estava cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de ganâncias, cheio de ambições, cheio de corporações, corporativismos. Não, é uma igreja sal da terra e luz do mundo. Esse conceito que precisa ser resgatado, e o nosso estudo serve para isso. Tá? Serve para isso. Mas que privilégio, hein? Um sacerdote, a pessoa, quando chegou aquele momento, o anjo teve que parar assim, respeitar a figura do sumo sacerdote. Né? Então hoje é a nossa vez. Hoje é a nossa vez. E nós estamos aí preparados e sendo preparados para este momento. E então diz aqui que esses 14.700 morreram, são 14.700 sepultamentos no deserto. E a geração está fazendo o quê? Ela está fazendo acontecer aquilo que eles mesmos predisseram pela sua incredulidade que iria acontecer. Nossos corpos cairão aqui nesse deserto. Tá? E aí, então, é importante que a gente perceba que Deus está aqui fazendo o quê? Vindicando a autoridade do sumo sacerdócio. E dizendo que esse aí é o sumo sacerdócio. Vejam só a importância deles. Então, valorizem isso que eu fiz. O sumo sacerdócio vai ocupar, e o sacerdócio vai ocupar uma função importante na relação entre vocês e eu. Valorizem esse sacerdócio, porque eu coloquei esse homem para fazer esse trabalho. E aí vocês vejam só que ele está com todo amor por esse povo ruim. Não é, Rodrigo? Povo ruim, mau, que queria matá-los, e não é a primeira vez. Mas ele faz o papel de sumo sacerdote. E Moisés, que tem um insight, né? Moisés teve o discernimento. O que eu faço numa hora dessa? O que eu faço? Pega agora sim, pega o incensário, coloca fogo no altar, coloca incenso e vai lá e fica na linha divisória. Né? Quando chegar naquela linha divisória, a praga bateu no sumo sacerdote e parou ali. E a praga cessou. Tá? Mostrando também, por outro lado, o quê? Que Deus está no controle de todas as coisas. Aquela praga que está acontecendo, ela tinha uma motivação, que é o pecado do povo. Mas ela estava sob o controle de quem? Do nosso Deus. Então, o nosso Deus é que tem o controle de tudo. Aqui nós percebemos que quando chega no 14.700, pronto. Não é 14, não serão 14.701, nem 14.702, 14.700. Ele tem um controle absoluto. Então, o povo está lidando com a soberania de Deus, e eles não sabem nada de teologia. Né, Luciano? Os conceitos teológicos deles é de beabá mesmo, então, mais para egípcios do que para israelitas. Pelas experiências que eles tiveram, já era para saber muito mais e conhecer muito mais. E isso não é diferente nos nossos dias. Quantos que estão aí no meio do povo de Deus e não entendem nada, e não conhecem nada, e não sabem nada do que realmente eles são. Cada barbaridade que a gente vê aí, eu vou te dizer, de gente dizendo que é pastor, ensinando cada besteira, cada coisa que não faz sentido, e vocês percebem que o privilégio que nós estamos tendo de estudar a palavra de Deus é um privilégio, como o diácono Sérgio disse, dado por Deus. Tá? Vamos então ao próximo evento. Mas e aí? Como consolidar a autoridade do ministério aarônico do sumo sacerdote? É a próxima pergunta. Próxima pergunta. Agora o teste vai ser proposto por quem? Não por Moisés nem por Arão. Vejam só. O que Deus disse a Moisés que ia fazer ao povo, o que ele mandou que Arão fizesse depressa e o que já tinha começado, e quantos morreram, já passamos por essa. Aqui. O que o Senhor mandou Moisés fazer? A quinta pergunta. O que o Senhor mandou Moisés fazer como uma forma de lançar sorte, o que ele deveria escrever e onde Moisés deveria colocá-las. Então, quem é esse referente aqui? Versículos 1 ao 4.
versículos 1 ao 4. O Senhor disse a Moisés, qual é a frase hebraica? Vaidaber Adonai el Moshe lemor. E falou o Senhor, e disse o Senhor a Moisés, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, o verbo falar, ledaber, e o verbo dizer aqui, esse lemor aqui, que está no infinitivo, porém ele tem esse, na língua portuguesa, geralmente ele é traduzido por um gerúndio, por um gerúndio, dizendo. O português de Portugal vai dizer a dizer, a dizer, a dizer. Vai usar o infinitivo. Ok. Daber el bnei Israel, vekar meitan. Então aqui, peça aos filhos de Israel que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Aqui são os cajados, são as varas de comando, eram utilizados como meio de autoridade, e ele tinha, os líderes tinham esses cajados, essas varas, para poder representar a autoridade deles. Então, era um modo que isso representava ali a autoridade, e cada tribo das 12, todas elas seriam representadas, cada uma delas por um líder da tribo que extraria sua vara para poder colocar ali onde o Senhor disse. Na vara de Levi escreve o nome de Arão. Então, a vara que seria representante da tribo de Levi era para escrever o nome de Arão. Pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na arca da tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. Então, naquele lugar específico, Moisés iria colocar essas 12 varas para ver o que aconteceria. Teria um sinal de Deus aí, em que essas varas, olha, quando elas já estão na forma de cajado, já estão mortas, por assim dizer. É a madeira já praticamente que você vê que ela está seca. Então não há possibilidade de produzir nada, principalmente da noite para o dia. Então mandou depositar na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. Daí eles pegam então esse maté, que é o staff, o cajado, e colocam lá. Então, maté, Leveit Ave, a casa paterna. Meit Kol, aí vem aqui, Nesirhem. Kol Nesirhem, de todos os líderes. Leveit Avotam, dos líderes dos pais. E aí, a próxima pergunta. O que iria acontecer com a vara de quem era o escolhido como o ungido do Senhor? E o que isto faria acabar entre os filhos de Israel? Qual era a proposta, então, desse momento? Pegar 12 varas representando as 12 tribos, que vocês vão lembrar, as 12 tribos, tá? E Arão estaria representando a tribo de Levi, tá? E Levi era a tribo que estava entre todas as tribos, E então, o que aconteceria? Essa representação iria dizer qual dos líderes ali, de fato, era aquele que representava, aquele que de fato estava sendo escolhido como sendo o ungido do Senhor. Então era um teste, Deus estava fazendo um teste. Agora, esse teste divinamente orientado vai nos mostrar o seguinte. Versículo 5.
A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei desta constante queixa dos israelitas contra vocês. Ou seja, eu vou dar um sinal bem nítido para todo o povo ver, tá, que de fato eu escolhi Arão como sendo o sumo sacerdote. Ora, o evento anterior já seria até suficiente, né? Quando eles viram aqueles outros lá que apresentaram o incensário, eles mesmos morreram. Então eles não salvaram nem eles próprios. Agora, o sumo sacerdote, levantado por Deus, quando chegou e ficou entre os mortos e os vivos, a praga cessou. Porque Deus atendeu àquilo que ele levantou para ser ali o representante dele dentro daquela economia. Tá? Então, do próprio Deus, respeitando aquilo, manda, opa, para no sumo sacerdote aí, não passa daí para frente não. Tá? E agora Deus dá mais um sinal, a vara daquele que florescer. Então isso é um fenômeno que vai acontecer, você vai pegar 12 varas secas e colocar durante a noite e no outro dia esperar que elas floresçam, naturalmente? É impossível. Né? Do ponto de vista das leis naturais, é impossível. Então aqui vai ser um experimento, e esse experimento vai trazer o quê? Uma dimensão espiritual. É aquele cabinho lá, né? Pega aquele cabinho da salva ali, né? E colocar ele aqui para amanhã esperar que ele está cheio de flores. É impossível, né, pastor? Não é uma coisa impossível. O que nós estamos percebendo aqui? Versículo 5 é uma mostra de que Deus vai de fato mostrar quem é aquele que é escolhido por ele. Para acabar de vez, eu vou dar uma prova mesmo. Vamos ver um evento. Vocês sabem muito bem que naturalmente isso não acontece. Então, de um dia para o outro, a vara, então poderia acontecer em uma vara qualquer daquela, mas aquela específica, aí tinha o nome das tribos, aquela específica, e tiver o nome do homem, do chefe, do líder, esta vara será aquela que vai representar o homem que de fato foi chamado pelo Senhor para exercer essa função de sumo sacerdote. Tá? Então, aí vamos ver o que acontece. Aqui já tem uma figura aqui, né, importante, colocada para poder, né, dar aí uma ilustração do que acontece com o cajado, o staff ali, o cajado de Arão, né, que é a próxima pergunta. Quantas varas os príncipes deram a Moisés, onde Moisés as colocou e as deixou toda a noite? E o que a vara de Arão produziu além das flores? Então o sinal é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, né? Ele extrapolou até mesmo a proposta para a qual Deus, né, disse que iria acontecer um fenômeno. Então o fenômeno é aquela vara, vocês vão prestar atenção, aquela vara que florescer, esta indicará o homem que eu coloquei como sumo sacerdote, ponto. Olha o que acontece, os versículos 6 ao 8. Os versículos 6 ao 8. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhes 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Olha o que aconteceu. Não somente floresceu, mas deu botões, flores e amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. Para não dar problema, né, ele mandou botar o nome de cada um ali, de cada tribo. Percebe? Então, fulano, aqui tua vara. Beltrano, aqui tua vara. Aí quando chega, deixou por último, óbvio, deve ter deixado por último. Arão, aqui é vara. E ainda tinha uma amêndoazinha lá. Percebem bem?
Está fechada a questão? Está resolvido o problema? Então, quem é o sumo sacerdote? É Arão. Isso, então, não tinha Facebook, então, espalha de boca em boca para todo o povo, para toda aquela congregação saber quem era o homem que tinha sido levantado por Deus para exercer o sumo sacerdócio. Tá certo? Até aí tudo tranquilo? Então, olha só, depois de tantas evidências, era para esse povo ser crente. Não é mesmo, Serginho? Paulinho? Era para esse povo ser crente, né? Depois do que viu, gente, teve gente que viu Lázaro ressuscitar. Queria matar Lázaro de novo. Teve gente que viu a mulher torta desentortar. Queriam que a mulher entortasse de novo, porque era sábado. Os óculos da incredulidade, até os óculos da religiosidade, no caso ali específico, os faziam ver a realidade totalmente distorcida, não davam glória a Deus por um evento daquele. Lázaro ressuscitou. Gente, quando foi na nossa história que nós ouvimos que gente ressuscitou? Muito longe, na época de Eliseu, homens que caíram lá na cova onde estavam os ossos de Eliseu. Eliseu não ressuscitou, mas eles caíram mortos lá e levantaram vivos. Até os ossos do profeta tinham virtude, né? Então o que acontece? Agora Jesus ressuscita Lázaro, eles querem matar o Lázaro. Percebe? Então é exatamente o que? Jesus explicou por quê, né? A incredulidade deles era porque eles, naquele tempo do Novo Testamento, vocês não me creem porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, e elas me conhecem, e elas me seguem. Então vocês não são minhas ovelhas, vocês são bodes. Então, vocês não adianta. Tudo que for feito, por mais esplendoroso que for o sinal, não precisava mais de sinal para esse povo? Não precisava. Entretanto, Deus ainda fez para... Vamos fechar essa questão aqui? Guardem para vocês. Será que a questão foi fechada mesmo? Nós vamos ver na história subsequente. Tá? Próxima pergunta. Pastor. Sim. A pessoa que fez um comentário aqui na minha Bíblia, ele, segundo ele, a vara que simbolizava Arão, que era o tipo de Jesus, e ele fez uma ligação com os brotos, o que floresceu e os frutos, como sendo Jesus depois da morte, a ressurreição e assim. Porque na realidade a ressurreição é exatamente um evento, é a vida que nasce da morte. Exatamente. Né? E a vara morta, ela surge com vida. Isso aí. É um evento. Isso aí é a relação de tipo e antítipo, que a gente pode ver mais à frente. Aqui temos algumas, é importante para vocês verem esses dois momentos, né? Fiz aqui uma ilustração. Ilustrações aqui que são os botões, aqui, a flor, tá? E aí depois florescimento aqui. Onde o Senhor mandou Moisés colocar a vara de Arão, por quanto tempo ela ficaria nesse lugar, e o que os filhos de Israel disseram a Moisés. Aqui vocês vão perceber no versículo vocês vão perceber aqui, vocês vão perceber que é usado aqui o shaqued aqui, né? Shaqued, que é a vara de amendoeira, né? Aí você vai ver aqui que produziu as amêndoas aqui, ó. Então aqui, ó, vaigmol, aí o plural de shaqued, né? De shaqued é shekedim, né? Vem um shiva, o kamat se torna em shiva, shekedim, né? Que é o plural de shaqued. Então as amêndoas aí, né? São as amêndoas. E isso vai levar isso lá para o Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12, né? O que você vê, Jeremias? O que você está vendo, Jeremias? Maquel, shaqued, ali, roé, né? Uma vara de amendoeiro estou vendo.
Reitavta lirot. Você está certo no que vês. Ki shoked ani al devari la sotó. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então aí isso vai projetar lá na frente. A amêndoa, na realidade, a amendoeira é uma das primeiras a florescer na primavera, né? Então, uma das primeiras árvores a florescer eram as varas de amendoeiras. E isso mostra, né, lá naquele... Eu até escrevi um artigo que foi publicado na FIDES Reformada sobre esse texto. Já dei para vocês? Não, então me peçam que eu vou mandar aí. As lentes do tradutor e do exegeta. Então, ele fala sobre exatamente a análise desse texto de Jeremias, né? Mostrando ali, nós temos uma paronomásia em que o shaked, né? Maquel shaked, uma vara de amendoeira, né? Então, aí viste bem, por quê? Mas por quê? Aí vem a resposta, que shoked ali, shaked, shoked, quando as palavras são vistas do ponto de vista do hebraico consonantal, elas são idênticas, são iguais, daí são a mesma raiz. O substantivo, shaked, que é a amendoeira, que no caso, ele remete e se liga ao verbo, porque do ponto de vista da raiz, né, o shin, o kof e o dalet, eles estão nas duas, tanto da palavra do substantivo como do verbo. Daí o substantivo remeter para o verbo e dizer que Deus, por conta de ele ver a amendoeira, o shaked, aí ele diz, shoked ani, velo eu, pela minha palavra para cumprir. Então, o verbo velar, no hebraico, tem relação com o substantivo shaked, amendoeira. Tá? No português, isso não é visto, daí a paronomásia não vai ser percebido. Tá? De um modo geral, isso tudo para Jeremias foi muito importante. Por quê? Porque ele estava incumbido de entregar as mensagens para aquele povo, e algumas dessas mensagens seriam muito duras. Ali foi a consolidação do ministério de Jeremias. Não fica tranquilo que você vai... Não diga que eu sou uma criança, mas deixa comigo, porque a palavra que eu falar, tu vai dizer. E eu estarei velando sobre a minha palavra para a cumprir. Eu estarei atento àquilo que eu falei, Deus não se esquece daquilo que ele falou, e estarei atento para cumprir. Você pode até passar, mas se as minhas palavras foram faladas por você, fique tranquilo que a responsabilidade de cumprir é minha. Então essa foi a garantia que Deus deu a Jeremias através daquela visão da vara de amendoeira. Daqui do ponto de vista da solução do problema, ou seja, esse fato, este evento visa primariamente consolidar o ministério arônico, fazer esta consolidação. E isso ia parar com aquela que se levanta. Agora se levanta contra Moisés, agora se levanta contra Arão. E fica nesse vai e vem, né, como se eles tirassem Deus da equação. E de fato eles estão tirando Deus da equação, querendo ver tudo por uma visão naturalista. O naturalismo aí é antigo, né? Então, as coisas que Deus está fazendo, eles não veem o sobrenatural. Eles não veem a meta-história. Eles enxergam eventos, vocês mataram o povo do Senhor. Então, essas coisas que vocês vão perceber que Deus está dando mais um sinal para mostrar de fato que ele colocou Arão naquela posição de sumo sacerdote. Eles tinham que fazer o quê? Agradecer a Deus por terem o sumo sacerdote no meio deles, porque se não fosse o sumo sacerdote, o que aconteceria naquele dia? Não seriam só 14.700, é um número expressivo, enorme de mortos, mas toda a comunidade, sem exceção, iria morrer. Até que corre, né? Até que corre lá. Não ia escapar não, porque o anjo não ia errar o endereço não, não tem praga perdida não. Imagina a cena, ele colocando as brasas lá e partindo no galope. E com aquela idade toda, rapaz, saiu igual um... Vestido balançando e saiu igual aquele nigeriano, né? Voando lá e do meio, rápido, pega e parou assim, opa. E ele também estava ali, né? Será que esse destruidor não vai passar por cima de mim, não? Tá correndo risco também, né? Se ele toca num morto daquele, se um morto cai ali, toca nele, pronto, ele está contaminado. Ele perde a condição de exercer. Seria uma tragédia também para o próprio Arão e a praga ia continuar até o final. Então, é importante aqui. Mas lembra do sermão do Spurgeon, que vou ver se dá tempo de eu fazer uma tradução, ou quando eu estiver tranquilo lá no Brasil, um tempinho de folga, aí eu acabo de fazer a tradução e mando para vocês. De repente eu gravo a próxima aula e faço o upload para vocês. Vamos ver, vamos pensar. Eu já deu amém ali, né? Poxa, já ficou mais tranquilo, né? Não, vamos trabalhar, rapaz. Né, Liz? Vamos trabalhar, né?
Tem que trabalhar. Né, Sara? Muito bom. Trabalhar, vai Traduz o nome aprender. do homem, né? Hein? Traduz o nome do homem também, que aí. Daí então, vejam bem. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa ou murmuração deles contra mim, para que não morram. Então, já definiu quem é o sumo sacerdote, ponto final. Então, o levante para tomar a autoridade de Moisés não funcionou. O levante para tomar o lugar de Arão não funcionou. A soberania de Deus opera de modo tal, e isso eu gostaria de frisar, que não tem como usurpar aquilo que Deus dá. Nabucodonosor passou 7 tempos num momento em que a conspiração para adquirir aquela posição era enorme. Todo mundo ambicionava o cargo do imperador. O homem passa 7 tempos fora do seu trono e ninguém se assenta no trono por determinação divina. No meio pagão, político, ninguém se assentou no lugar dele. Ele indefeso, sem poder guardar propriedade, sem poder guardar bens, sem guardar a sua própria posição, está lá como um animal, comendo igual aos animais. Ninguém se assentou no seu trono durante os 7 tempos. Percebem bem? Isso é soberania de Deus. Essa é a confiança que nós temos que ter, né, no nosso Deus. Aquilo que Deus dá, Deus garante. Não adianta querer, né, usurpar, porque não tem condições. Foi Deus que deu, foi Deus que colocou. E isso para nós é uma lição importantíssima, porque isso nos traz a tranquilidade e mostra o quê? Como nós vimos na aula passada, cada um tem a sua função estabelecida por Deus. Ninguém vai ter ciúme, porque o outro é usado de um jeito, porque o outro é usado de um outro, aí fica com recalque, com ciúme, porque um é mais próspero, o outro é menos próspero, aí a gente vai ficar... Não pode ter isso, cada um tem a porção que Deus reserva. Não é? E Deus abrindo espaço, trabalho, que a gente chega lá e tem mais. Entendeu? Mas a posição em que Deus coloca cada um no corpo, no seu corpo, na igreja, é a posição determinada por Ele. Se Deus me perguntasse se eu queria ser pastor, nunca quis. Nunca quis. Eu queria e fiz um projeto para fazer isso, quando entrei na igreja Jacari, que eu queria, eu olhei a situação de pobreza dos irmãos ali, quando visitava os irmãos ali no Parque Jacari, para não dizer favela, né? O Parque Jacari, né? E chovia, enchia a casa dos irmãos, a casa do pastor também enchia. Então, o meu desejo, o meu propósito, aí eu vou trabalhar, vou fazer curso superior, uma faculdade, e vou conseguir um emprego bom para poder ajudar o meu pastor. Só isso que eu queria, mais nada. Não tinha mais nenhuma ambição. Fui pego assim de surpresa em 1987. De repente, o Senhor me coloca no projeto. De repente, para mim, né? Mas para o Senhor, não. Me coloca no ministério pastoral. Coisa que eu não era, como diz, eu não era profeta, nem filho de profeta. Eu não tinha ninguém na minha família. Eu era macumbeiro, filho de macumbeiro, né? Era a minha vida lá, nascido naquele ambiente terrível de onde Deus tirou. Eu não cheguei a ser macumbeiro, mas pelo menos eu estava lá no meio, lá, já cheguei a bater a macumba lá. Era macumbeiro também, né? E vocês percebam bem, estava naquele ambiente, o Senhor me tirou de lá e olha o projeto de Deus se descortinando e a soberania de Deus fazendo aquilo que Ele bem entende da nossa vida. Né? E o Senhor nos dando essa oportunidade. Disse, ninguém dava nada por ti, né, ungido? Nem eu. Né? Tinha gente que passava assim no lado, quando eu ia para casa do irmão Nanias, ele me via lá de um lado da calçada, pulava para o outro com medo. Esse jeito é doido. Né? Quando a Maria Antônia começou a se aproximar de mim, não, você cuidado com ele, é maluco, fica perto dele, não, estranho. Aí eles nem sabiam, e nem eu, o que Deus tinha reservado para nós. Né? E hoje nós estamos aí, colocados na posição que Deus nos colocou. E graças a Deus por isso, e nós estamos servindo a Deus com os nossos dons, com aquilo que o Senhor tem nos dado. E temos sido bênçãos
em muitas vidas, na vida de vocês, e vocês têm sido bênçãos na minha vida, e cada um na sua posição. E vamos trabalhando, fazendo a obra de Deus. É isso mesmo, Eduardo? Vamos em frente. Onde que Deus quiser nos usar, do jeito que Ele quiser nos usar, nós estamos à disposição dEle, para fazer o que Ele mandar, o que Ele quiser, porque essa é uma honra que nós temos, e esse povo não conseguiu desfrutar dos privilégios. É o recalque, é o ciúme, é a inveja, tudo isso ali no meio deles. Por quê? Porque eles estavam no momento em que eles circuncidavam a carne, mas não tinham a circuncisão que Moisés falou, e nós vamos ver em Deuteronômio: circuncidai os prepúcios do vosso coração. Isso não aconteceu com eles, mas aconteceu conosco. Através de Cristo, nós fomos circuncidados. A circuncisão real é essa que todos nós participamos, identificados com Cristo na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, e ressurretos para uma novidade de vida, para sermos nova criatura, templo do Espírito Santo, produtores do fruto do Espírito, com a possibilidade de termos dons espirituais. Temos tido dons espirituais em abundância na nossa vida. Vocês pensam que o que está acontecendo com vocês não é dom espiritual, não? O que vocês acham? Hein? Tem dons aí que eu falei, os dons de pouco status, né? A minha última palavra aqui foi os dons de pouco status. Tem dons aqui que a gente vê que no Antigo Testamento Deus levantava pessoas e dava capacitações. Qual foi a faculdade de engenharia que você estudou no MIT, pastor Vanessa? Pastor Leite, onde você aprendeu a ler planta? Foi qual universidade? Que Harvard? Ronaldo, como é que foi? Onde foi? Na faculdade? O que foi isso? Onde você aprendeu a bater shot line? Vocês percebem bem? Tudo que está acontecendo, gente, tudo que está acontecendo na nossa vida é dom de Deus. Transcende o natural. Está muito além do natural. É dom de Deus. Isso aqui é produção divina purinha. Porque nós aqui nesse país, onde nós estamos, a posição que Deus nos colocou, isso é milagre puro. Tem dedo de humano nenhum. Tudo é dom na nossa vida. Onde eu aprendi as coisas que eu sei hoje? O Senhor falou que tudo Ele me ensinou. Nenhum professor pode chegar assim e ter o gabarito. Eu estudei o pastor Fabiano. Nenhum. Só Ele. Tudo que o meu ungido sabe, fui eu que ensinei. Cheguei na Universidade Federal do Rio de Janeiro para estudar hebraico, fazer o curso de hebraico moderno. Eu ia pedir para entrar no 6º período. Eles não deixaram, né? Porque aqui no Brasil tem aquela LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Você tem que fazer, você tem que ir para a alfabetização. Eu falei, meu Deus, vou entrar em turma de alfabetização. Tinha professores lá que eu ficava com pena que ele não sabia ler direito, eu que tinha que ler para eles. Falei, meu Deus, ele está alfabetizando, está precisando ser alfabetizado, não sabia ler hebraico fluentemente. E eu falei, me bota no 6º período. Não pode, que os trâmites aqui você tem que passar. Aí sofri, 1º período, 2º período, 3º período, 4º período, 5º período. Quando chegou no meu nível, eu já estava saindo da faculdade. Graças a Deus que chegou o 8º período, eu saí fora. E no último, tinha um professor que não me dava 10 de jeito nenhum. Tinha uma raiva de mim, não dava 10 de jeito nenhum. Porque ele suspeitava que eu sabia mais do que ele. Não é suspeição, eu sabia mais do que ele. Livro que ele... Você tem esse livro aqui? Não, nunca vi não. Isso aqui é uma gramática, né? É a gramática do hebraico moderno. Não é uma gramática, não. É a gramática. Um tijolão desse tamanho aqui. Né? Aí tinha um outro lá de cantilena. Eu não sabia. Minha professora do 2º período me ensinou cantilena, coisa que os alunos que fazem bar mitzvah e bat mitzvah, né? Então eles aprendem, né, cantar o texto hebraico. Ela me ensinou no 1º, no 2º período, me deu, pega esse livro aqui que você vai pegar. Eu peguei o do Jacobson, um livro dessa grossura assim, com tudo, até partitura de cantilena tem. Aí, Darlan, tem até partitura. Né? Aprendi. Quando chegar no último período lá, ele teve que me dar 10. Na prova, no meu trabalho de monografia, não teve para ele, não teve para onde fugir. Foi a única vez que ele me deu 10. Era 9,94. Era 9,75. Sempre arrumava uma vírgulazinha para poder não dar 10. Mas minha monografia não teve jeito. E deu 10 com raiva. Né? Porque aí eu aproveitei e esnobei mesmo. Né? Usei teoria da literatura juntamente com aplicada, né, à análise do texto hebraico que... o nome do título era Nashim, Nashim, Hem Kulam Domot. Mulheres, mulheres, elas são sempre as mesmas. É uma história que depois eu conto para vocês.
Está no livro, no terceiro volume do livro que a minha professora me deu para mim. Eu falei, vou usar esse texto aqui que é muito interessante. E aí a história é engraçada, vocês vão gostar dela. E então ali a minha monografia não teve jeito. Foi a única vez que ele me deu 10. Aí eu falei assim, adeus, estou indo embora. Saí dali. Então, quer dizer, o que eu aprendi foi com Deus. Cheguei lá no Andrew Jumper lá, daqui a pouco me pediram para traduzir a gramática, porque eu não tinha um especialista com competência para traduzir aquela gramática. E eu era o aluno do mestrado, você imagina. Mas por que você não me manda o doutorado logo pelo correio? Eu falei, sugeri, mas ele não pode fazer isso. Eu falei, estou querendo o doutorado de vocês. Que meu doutorado vem de outro professor, que vocês ainda não conhecem. E o Senhor falou para mim quando eu fui para lá, tua sabedoria é maior do que todas as deles, porque fui eu que dei. Percebe? Então o que a gente tem aprendido é muito importante, e hoje o que a gente vê aqui é milagre puro. Tudo que vocês sabem, se pensa que é você, é Deus na nossa vida. E graças a Deus que a glória é dele, né, Ronaldo? Porque muita gente vai ver nesse país aí, quem está na condição que nós estamos, quem aprendeu, que sabe o que nós fazemos. O americano sabe, é fazer um doutorado em apertar parafuso. Então só sabe apertar parafuso. Faz mais nada além daquilo. Estou exagerando da figura. Mas você já viu? Eles são especialistas numa área, eles não são assim multiformes, né? Como a gente, né? O brasileiro já tem essa tendência natural. E agora, pelo Espírito Santo, ainda extrapola, né? Tudo a gente aprende. O Senhor abre campo para nós, a gente aprende tudo. Né? Então, centro na área de matemática, de física, de química, pessoal, eu entrei numa comunidade de ateus, estou só aí contando história para você, né? Entrei numa comunidade de ateus, aí fui perguntar para eles se eles conheciam o ateísmo e se conheciam Jean Paul Sartre. Vocês conhecem Jean Paul Sartre? Eu falei, não. Vocês nunca leram Jean Paul Sartre? Não. Vocês não sabem nem o que é o Círio. Já leram o Círio Nada do Sartre? Vocês não são ateus? Vocês conhecem o ateísmo filosófico? Não conheço não. Então vou dar uma linha de Jean Paul Sartre para vocês entenderem o que é o existencialismo ateu. Expliquei para eles. Aí mostrei, mas tem na antítese do existencialismo ateu, tem o existencialismo cristão também. E comecei a dar aula para eles, expliquei Sartre através de Sartre, usando ser e o nada para eles. O que é o ser em si, o ser para si, o ser para outro, ser para outro. Só esses termos que eles nunca ouviram falar, dando aula dentro da comunidade ateu. Se vocês quiserem ser os ateus melhores, né, vocês têm que aprender isso. Poxa, afinal de contas, né, só sabiam falar mal de pastor, né? A comunidade me expulsaram de lá, né? Rapidinho, levei uma semana lá. Eu já estava cheio de adeptos lá dentro, aprendendo filosofia comigo. Vê se pode. E os ateus. Estou encerrando a história. E aí o que acontece? Quando chegou um determinado momento lá que eles viram que eu estava ganhando muito adeptos, os ADM lá me expulsaram daquela comunidade. Eu escrevi vários textos e criei uma comunidade ateia, né, mas é uma proposta alternativa ao ateísmo. Eu tenho essa comunidade lá, tem esse grupo lá, é uma página que eu tenho no Facebook. E aí ensinando para eles. Quando eu falei de ciência, o que vocês sabem de ciência? Vocês conhecem bem, todos vocês acham que o pessoal, para ser cientista, tem que ser ateu, né? Eu mostrei o contrário para eles. Não, os cientistas crentes, eles nunca ouviram falar. Igual aqueles professores, os doutores lá na Rússia, que chamaram o John Lennox para poder fazer uma palestra lá com eles. John Lennox fala russo, fala francês, o homem é uma sumidade. Era aqui, lá da Universidade de Oxford. Aí foi para lá, aí começou a falar, quando ele começou a mostrar que nem todos os cientistas eram ateus, né, e começou a puxar lá de trás Isaac Newton. Vocês sabiam que Newton era crente? Não sabiam não. O Newton tem até livros sobre revelação, sobre Bíblia, sabiam disso? Não sabiam. Por que não aí mostrou? Quando ele mostrou a galeria toda dos crentes, que era muito maior do que a dos ateus ou agnósticos, o pessoal falou assim, por que não nos ensinaram isso antes? Né? Pois é, então eles pensam que é assim. Eu vou até fazer alguns vídeos a respeito disso para mostrar, porque realmente é importante a gente saber disso. Voltando aqui então a vara de Arão que floresceu, porque eu já estou sentindo o cheiro que sobe suave as minhas narinas, o cheiro do almoço. A gente fecha dessa forma. E os israelitas disseram a Moisés, a reação deles, depois de tudo isso, nós morreremos. Você é um bom morredor mesmo, né? Bom morredor. Os sacerdócios serviram, se vocês andarem direitinho, obedecerem minhas regras, obedecerem minhas leis, o sacerdócio é para dar vida a vocês, para manter vocês vivos, através da expiação, do sacrifício, vocês vão
não vão ser punidos pelos pecados de vocês terão expiação. Aí depois de Deus fazer tudo isso, ele diz, nós morreremos. Nós vamos morrer. Estamos perdidos. Estamos todos perdidos. Você já viu gente assim? Já viu? Já viu, pastor Gênio? Estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Olha a reação desse povo. Gostou da minha encenação? Você já viu gente assim, pastor Vinícius? Fiquei emocionado. Quem ficou emocionado? Eu nunca vi a coisa por uma perspectiva positiva, né? Porque isso... Quase me convenceu. Quase que você também se convenceu que ia morrer? Então, é importante que a gente perceba o quê? Que aqui Deus está vindicando a autoridade de Arão e o próximo capítulo vai exatamente mostrar quais são os deveres dos sacerdotes e dos levitas para que essa comunidade que não consegue entender a meta-história, que não consegue entender para que Deus levantou o sumo sacerdócio, a liderança de Moisés, é que eles possam entender qual é a função definitiva do sacerdócio, que não era para eles morrerem, era simplesmente para eles deixarem de morrer. Se eles acreditassem, entendessem, isso tudo seria revertido. Finalizando, tem uma reflexãozinha pequena aqui, que é do Ian Duggett, que foi da aula passada. E esta... Deixa eu ver, aqui. Esta lição nos mostra que Israel precisava de um líder melhor do que Moisés e de um mediador mais poderoso do que Arão. Por quê? Porque tudo que acontecia com eles era objetivo e não trazia transformação. Esse novo sacerdócio é aquele que nos trouxe uma nova oportunidade de ter as leis não em tábuas de pedra, mas escritas no nosso coração pelo Espírito Santo. Daí, isso tudo mostrava aquele Steigerung, o antítipo é maior do que o tipo. Mostrava que esse sumo sacerdote poderia e deveria estar numa condição muito melhor. Arão tinha a possibilidade de entrar diante de Deus no Santo dos Santos uma vez por ano, fazendo sacrifício por ele próprio. Jesus não. Jesus é o sumo sacerdote que ofereceu-se a si mesmo e hoje há de eterno estar diante de Deus. Tá? Outro aspecto importante que nós vamos perceber aqui, que essa morte acontece, são os sacerdotes entre os vivos e os mortos, é a mesma posição nossa nessa sociedade contemporânea. Nós estamos também aí andando nessa necrópole. E, por fim, a resposta para o ciúme e o pragmatismo daquelas pessoas. Visto que Deus nos amou e se entregou por nós, como então poderemos nos rebelar contra os líderes que Deus designou e assim mostrar desprezo por Ele que os designou? Você tem ciúmes das posições que outras pessoas ocupam na igreja? A cruz é a resposta para o nosso ciúme de que outros receberam dons e posições na igreja de Cristo que não recebemos. Na cruz, Jesus nos comprou para sermos seus servos, dando-lhe a prerrogativa absoluta de nos atribuir nossos lugares em seu reino, sejam eles pequenos ou grandes. Existe posição pequena? Existe posição grande dentro do reino? De certa forma, todos nós estamos com possibilidade de trabalhar, prestar serviço. É isso que cada membro do corpo tem a sua designação, a sua função específica. Todos eles são importantes. Ninguém chega, hoje eu não estou de bom humor aqui, aí o dedo, esse dedo dessa mão, vou arrancar o dedinho daí. Você não vê isso, o corpo age todo numa harmonia, todos têm importância, até a unhazinha que está aqui, você não vive sem ela, né? Você cuida dela, você limpa, né? É isso mesmo? As irmãs não, principalmente, são muito cuidadosas nessa parte. Tudo no nosso corpo é importante. Da mesma posição que Deus nos coloca, por menor que ela seja, aos nossos olhos, é extremamente importante. E aí, a cruz também é a resposta às nossas dúvidas sobre a presença e eficácia do Senhor em nossas vidas. Como Datã e Abirão, às vezes podemos questionar as circunstâncias em que nos encontramos. Talvez esperássemos maiores sucessos ou circunstâncias mais confortáveis, por isso perguntamos, o que a vida está fazendo comigo? Por que a minha situação é muito pior do
do que costumava ser ou do que eu acho que deveria ser? Essas perguntas não são erradas em si mesmas, mas podem facilmente transbordar para um ressentimento irado contra Deus e aqueles que ele estabeleceu como autoridade sobre nós. Esse é que é o grande problema de Datã, do Corá e do Abirão. O ressentimento deles acabou surgindo de um ponto tal em que eles teve ira contra Deus. Por quê? Por que eu não tenho essa posição que Arão tem? E querer reivindicar isso. E não é assim que as coisas funcionam. Então isso nos instrui. Isso pode acontecer. Hoje pode acontecer. A realidade é que em quaisquer circunstâncias em que nos encontremos, Deus não está morto nem ausente. A vida não está fazendo nada conosco. É o Deus soberano que está fazendo algo conosco. E muitas das vezes as lições dele, são lições que ele às vezes nos treina no pouco para nos colocar no muito. Nos coloca em posições difíceis para depois nos colocar nas posições elevadas, de modo que isso não mude a gente. Tá? A gente seja a mesma pessoa em uma condição social, uma posição na igreja elevada, ou naquela posição que você era um membro comum da igreja, você ser a mesma pessoa, não mudar, não alterar. Porque a pessoa, pronto, desse jeito está lá, não tem nada. O dia que ando numa bicicleta, eu vi o pessoal andando de bicicleta, levando a mulher de bicicleta nas ruas de Japeri, como se estivesse no Rolls Royce, no Range Rover. Você imagina esse indivíduo no Range Rover, como é que seria? Seria uma tragédia. Mas é o quê? Falta que Deus está fazendo conosco, Ele está conduzindo a nossa história, nos colocando na posição que Ele quer e do jeito que a gente quer. E a gente precisa entender isso, porque há a soberania de Deus. A cruz nos lembra que quaisquer que sejam as dificuldades da nossa situação atual, ainda que elas existam, Deus se preocupa conosco. E que quer que as pessoas possam ter feito para nós, Deus ainda está no controle. E nós vemos Deus fazer isso com o que está acontecendo lá no Ceará. Tudo tem um tempo de Deus. Deus tira uma pessoa com uma capacidade tremenda. O pastor Ricardo, uma capacidade, analista lá de sistemas na lança, e joga lá no Ceará. Deus quer acabar comigo, não é possível. Já teve época assim. Quase chegou o pastor Luiz, eu estou entregando o rebanho que não dá para mim mais. Se não fosse Deus me usar uma palavra que eu nem sabia que estava sendo usada, para demovê-lo daquela ideia, ele teria entregado o rebanho. E olha o prejuízo que ele teria. Então Deus está no controle. Sabe quando faz e tem o tempo dele. Prepara a gente, joga a gente às vezes lá no calabouço, como eu lembro de José, e calúnias e difamações, e ele está lá, tem que passar por aquele tempo. Aí ele revela o sonho, aí, quando você chegar lá, lembra de mim. O sujeito se esquece, daí 2 anos é que vai lembrar, e ele tem que ficar lá dentro, aquele período todo, se preparando para depois estar na posição ali do segundo, depois do grande faraó, e ser o senhor daqueles que o colocaram nessa situação, os seus irmãos. Então, Deus está no controle da história, Deus está no controle da situação. É importante que a gente nunca perca isso para cair no caminho da murmuração. E quando buscamos discernir à luz da cruz o que Deus está fazendo em nós e conosco, em meio a muitos desafios e às vezes decepções, nossos corações resmungões, murmuradores, são lembrados de que essas circunstâncias também são parte do seu programa de santificação perfeito para nós. E é aí que muitas das vezes o carro agarra. O sujeito fica na prova, o irmão fica na prova muitos anos porque nunca fazem a prova e são aprovados daquela prova. Aí não sai dela, vai ficar ali. Esse povo vai ficar nessa prova 40 anos. Eles nem precisavam entrar nessa prova que eles estão. E só negativo, só 0, meio ponto. As provas deles são só assim, acho que é só 0, não são aprovadas em nenhuma parte. Então o Senhor conhece nossas forças e conhece nossas fraquezas. Ele conhece os meios pelos quais nos apresentará a si mesmo como parte de sua igreja imaculada. E aí nós temos que ser preparados aqui, é agora. O que Deus está fazendo é para nos conduzir aonde Ele quer e nos levar a ser o que Ele quer. E do jeito dele, a moda dele, do jeito
previsível de Ele atuar nas nossas vidas. Nós que temos que fazer o quê? Hein, Ronaldo? Entender o que Deus tem para fazer e o que Ele quer fazer. E se submeter à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade na minha vida. Faça a tua vontade. Aí quando você faz isso, entrega tudo nas mãos de Deus, aí as coisas começam a clarear, já passou na prova. Só em entregar, pronto, já, o Senhor já diminui aí a prova, né, tira aí os 70%, 80%. Mas a prova é necessária, porque a prova é o caminho da bênção. Tá? Nesse ínterim, temos a honra de nos submeter à sua direção e guia, por meio daqueles que com sabedoria colocou sobre nós, sejam os caminhos por onde nos conduz, passam por prados ensolarados ou por caminhos íngremes e sinuosos. À luz da cruz podemos ter certeza de que no final Ele realmente nos levará ao lugar que preparou para nós, onde todas as nossas decepções acabarão transformadas pela alegria de sua presença e presença eterna. Então o nosso futuro será sempre melhor do que o nosso presente. As circunstâncias de agora, do que nós estamos passando, não definem o ponto final, não são o ponto final dessa história. Mas nós estamos em processo, nós estamos em andamento. E Deus está trabalhando com cada um de nós individualmente para nos preparar a fim de que nós possamos chegar aonde Ele quer. Dar o grau, conforme Ele diz, né? Dar o grau que Ele quer. E aí, meu filho, joga no fogo, joga na água, para poder o metal, né, sair as escoras e ficar tudo certinho. Quando chegar lá na frente, pronto, é vaso preparado para toda e boa obra. Senão nós vamos ser igual aquele vaso que o Senhor mostrou lá no Ceará. Tine muito, mas quebra todo. Não tem constância, não tem firmeza. E o outro, queimado até o gogó, mas daí para cima, que fala o que não deve e aí entristece o coração de Deus. Então tudo isso. Agora, vaso feio, mal acabado, mas não quebra todo. Pastor Jair, esse aí sou eu, só pode ser eu. Tá aí. E era ele mesmo. Então, deixa Deus trabalhar na nossa vida, que o Senhor nos abençoe e que nós agora, conscientes de que somos sumos sacerdócios, temos um trabalho a fazer. Prestar um serviço à igreja e o mundo nos espera para nós estarmos aí como um sacerdote entre os mortos e os vivos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. במדבר, פרק י"ז. וידבר אדוני אל משה לאמור. אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירם את המחטות מבין השרפה, ואת האש זרי הלאה, כי קדשו. את מחטות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים, ציפוי למזבח. כי הקריבום לפני אדוני, ויקדשו. ויהיו לאות לבני ישראל. ויקח אלעזר הכהן את מחטות הנחושת, אשר הקריבו השרופים, וירקעום ציפוי למזבח. זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש זר, אשר לא מזרע אהרון הוא, להקטיר קטורת לפני אדוני, ולא יהיה כקורח וכעדתו, כאשר דיבר אדוני ביד משה לו. וילונו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון לאמור. אתם המיתם את עם אדוני. ויהי בהיקהל העדה על משה ועל אהרון, ויפנו אל אוהל מועד, והנה כיסהו הענן, וירא כבוד אדוני. ויבוא משה ואהרון אל פני אוהל מועד. וידבר אדוני אל משה לאמור. הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע. ויפלו על פניהם. ויאמר משה אל אהרון. קח את המחתה, ותן עליה אש מעל המזבח, ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני אדוני, החל הנגף. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם, ויתן את הקטורת, ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה.
ויהיו המתים במגפה 14,700, מלבד המתים על דבר קורח. וישוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל, וקח מאיתם מטה מטה לבית אב, מאת כל נשיאיהם לבית אבותם, 12 מטות, איש את שמו תכתוב על מטהו. ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם. והנחתם באוהל מועד, לפני העדות אשר יבעד לכם שמה. והיה האיש אשר אבחר בו, מטהו יפרח. והשיקותי מעלי את תלונות בני ישראל, אשר הם מלינים עליכם. וידבר משה אל בני ישראל, ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד, מטה לנשיא אחד לבית אבותם, 12 מטות, ומטה אהרון בתוך מטותם. וינח משה את המטות לפני אדוני באוהל העדות. ויהי ממחרת, ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצץ ציץ, ויגמול שקדים. ויוצא משה את כל המטות מלפני אדוני אל כל בני ישראל, ויראו, ויקחו איש מטהו. ויאמר אדוני אל משה, השב את מטה אהרון לפני העדות, למשמרת לאות לבני מרי, ותחל תלונותם מעלי, ולא ימותו. ויעש משה, כאשר ציווה אדוני אותו, כן נעשה. ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, הן גבנו עבדנו, כולנו עבדנו. כל הקרב אל משכן אדוני ימות. האם תמנו לגבוה?